Fala pessoal, chegando aqui para trazer informações a respeito da equipe do Mirassol. O Mirassol que terá aí o mais novo desafio, né? Jogar a Série A do Campeonato Brasileiro. Também vai ter o Paulistão aí pela frente e vem se movimentando nos bastidores para reforçar a equipe. Primeiramente contratou o coordenador técnico Paulinho, né? Jogador que é ídolo da equipe do Corinthians, mas que vai assumir a função de coordenador técnico pela primeira vez na carreira. Então é muito difícil saber o que esperar de Paulinho, já que é a primeira experiência, né? Ele vai ganhar toda essa experiência, a gente vai vendo ao longo da passagem dele como ele vai ser nessa função, né? Ele buscou, obviamente, né, se profissionalizar na área, ele fez cursos na Espanha e agora a gente vai ver ele nessa nova função. E também, já nessa movimentação da equipe do Mirassol, o Mirassol anunciou Eduardo Barroca como novo comandante, como novo técnico da equipe. Eduardo Barroca, que tem 42 anos e já tem uma trajetória em algumas equipes importantes do futebol brasileiro, né? Equipes que costumam jogar a Série A, jogar a Série B do Campeonato Brasileiro. O último trabalho dele foi no Avaí, nesse ano, né, de 2024, ele começa no ano passado e termina agora em 2024. E no Avaí foram 15 vitórias, 13 empates e 12 derrotas, com 49 gols marcados e 50 gols sofridos, né? Ele acabou deixando a equipe depois de um campeonato catarinense que ficou abaixo do esperado, já que a equipe foi eliminada na semifinal para a equipe do Brusque. E depois iniciou o Campeonato Brasileiro da Série B muito mal, né? Foram 2 jogos e 2 derrotas. Uma derrota por 1-0 para o Operário e depois outra derrota para o Santos pelo placar de 2-0. E como que então foi essa carreira, né, do Barroca até chegar agora no Mirassol? É uma carreira até curta, né, considerada curta, já que ele começa como treinador, né, e ele começa a ganhar um destaque em 2018, na equipe do Corinthians, na base do Corinthians, que joga a Copa São Paulo de Futebol Júnior. E aí depois ele ganha uma notoriedade maior quando ele assume o profissional da equipe do Botafogo. E aí depois passou por Atlético Goianiense, passou por Curitiba, Vitória, Bahia, Ceará e teve 2 passagens pelo Botafogo e 2 passagens pelo Avaí. Então ele acumula essa experiência por equipes importantes, por equipes que jogam a Série A, jogam a Série B. Inclusive ele tem já mais de 100 partidas pelo Campeonato Brasileiro da Série A. Então, apesar de ser novo, apesar de ter pouca experiência na carreira como treinador de futebol, mas ele tem aí muitos jogos pela Série A do Campeonato Brasileiro, uma coisa que o Mirassol não tem. O Mirassol vai precisar então de jogadores, treinadores que já estejam acostumados a essas partidas, né? A última vez que o Barroca comandou um time pela Série A do Campeonato Brasileiro foi pelo próprio Avaí no ano de 2022. Na carreira, ele tem um título, ele foi campeão da Copa do Nordeste pelo Ceará em 2023. E agora, pela primeira vez, ele vai poder atuar no profissional do futebol paulista, né? Já que no Corinthians ele atuou apenas pela base. Um dos atrativos, né, que chamou a atenção do Barroca, ouvindo a entrevista dele, foi justamente o fato do Mirassol dar uma estabilidade maior para os técnicos, né? Já que em 15 anos apenas um técnico foi demitido da equipe, né? E isso é muito raro, raríssimo acontecer em uma equipe profissional. E isso acaba chamando a atenção de treinadores, né? E principalmente do Barroca, né? Porque o Barroca, ele não teve passagens muito grandes pelas equipes por onde ele passou, né? Ele acabava fazendo poucos jogos e aí em momentos de estabilidade, né, ele pegava já times em momentos de instabilidade e acabava caindo, acabava sendo demitido. E no Mirassol, talvez, né, seja a primeira oportunidade de ele ter um trabalho maior, né, e a gente poder observar mais de como é esse treinador, como que é o Barroca. Ele chega então no Mirassol depois do Mirassol ter tentado a contratação do Fábio Carille e não ter dado certo, né? O Fábio Carille não quis assumir a equipe e tanto Carille quanto o Barroca, né, eles têm origens parecidas, né? O Carille começa no Corinthians e na base do Corinthians e depois assume o profissional do Corinthians, onde ele faz história, né? Consegue títulos importantes e também tem uma carreira curta, considerada curta. E o Barroca é a mesma coisa, né? Começa na base do Corinthians e depois roda aí por times do futebol brasileiro. Então tem origens parecidas, porém a forma de eles trabalharem são diferentes, né? O
Carilli tem a característica de ter um futebol mais reativo, né? De reagir mais ao ataque adversário, né? Tentar um futebol mais de contra-ataque. O Barroca não. O Barroca já tem um estilo de jogo de mais proposição, de mais posse de bola. Pegar essa bola, ficar com ela, dar passes curtos, e isso vai ser interessante também de ver na equipe do Mirassol. Porém, é necessário, para esse jogo dar certo, é necessário que a equipe tenha trocas de posições, é necessário que tenha velocidade, que tenha passes rápidos, porque senão fica uma posse de bola estérea, né? Aquela posse de bola que não dá em nada, você fica lá com a bola tocando para lá e para cá e não chega a lugar nenhum. Isso é uma constante no trabalho do Barroca, né? Isso é uma reclamação dos times por onde ele passou, e no Mirassol a vantagem é que ele vai ter tempo, né? Ele vai ter tempo de preparar essa equipe, vai ter toda a pré-temporada, ele vai poder participar das contratações de jogadores, indicar jogadores para a diretoria contratar, e isso vai ser interessante porque ele vai poder formar essa equipe com jogadores que ele considera importante para o jogo dele, né? E, enfim, é essa a notícia. O Mirassol vem se movimentando para estrear no ano que vem no Paulistão, que já está quase aí, né? E também jogar pela primeira vez o Campeonato Brasileiro da Série A. Será uma temporada histórica para a equipe do Mirassol. E isso, qualquer nova informação das movimentações dos bastidores do Mirassol, vou estar aqui